igreja, tudo bem? Como vocês estão? Joia? Vou fazer uma breve oração para o Espírito Santo continuar falando com a gente. Espírito Santo de Jesus, te pede, Pai, que o Senhor venha falar com a gente, que o Senhor venha transformar o nosso coração, que o Senhor venha fazer algo no nosso coração que só o Senhor consegue fazer, Pai. Como a Bíblia fala, não é nem por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. O teu Espírito Santo pode fazer tudo dentro de nós, Pai. Então fala com a gente, Pai. Fala com cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então estava estudando, e estou estudando, né, o livro de Hebreus no capítulo 11, porque tem uma lista de pessoas ali naquele capítulo 11 que está falando sobre como que a fé deles, Deus está meio que elogiando a fé dessas pessoas no livro de Hebreus, capítulo 11. Então, ali tem muita gente, fala de Moisés, fala de Abraão, e etc., né? Enoque, Noé, mas tem uma frase ali que me tocou muito quando eu estava lendo o livro de Hebreus 11, e eu creio que me abençoou muito, e eu creio que vai te abençoar também. Então, vamos ler junto ali, Hebreus 11, versículo 13. Está dando meio que não é um resumo da vida deles, mas é algo que foi comum da vida deles, vivendo pela fé, né? Então diz assim, ó, todos estes quem? Moisés, Abraão, Enoque, Noé, todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Presta atenção nisso. Foi isso que me tocou muito. Que eles morreram sem ter recebido aquilo que Deus prometeu para eles. Olha que coisa. Mas eles viram a promessa de Deus, né? Eles viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Então, o que a Bíblia está ensinando aqui para a gente é o seguinte, que Deus fez algumas promessas para essas pessoas, igual eu falei, Abraão, Enoque, Noé, e eles ouviram, receberam, só que eles morreram antes daquela promessa se tornar uma realidade. Olha só que coisa. Então, não é que Deus mentiu para eles, Deus não mentiu para eles, Deus deu a promessa e Deus cumpriu aquela promessa, mas não foram eles que receberam aquela promessa, que viram aquela promessa serem cumprida. Conseguiram entender o que eu estou falando? Então, é igual eu falar assim para você, um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. O Brasil vai ser decacampeão mundial da Copa. 10 vezes, pastor? Vai ser 10 vezes. Aí você fala, caramba, vamos dizer que Jesus não voltou e daqui 1000 anos o Brasil virou realmente 10 vezes campeão do mundo na Copa do Mundo. Então, não quer dizer que Deus mentiu para essas pessoas, só foi que o tempo que elas viveram não deu tempo suficiente para elas verem aquelas promessas sendo cumpridas. E aí eu estava pensando assim, então vamos ver alguns exemplos, né? Quais são alguns exemplos? Você vê, Abraão e Sara, Deus fala o seguinte, Abraão tem 100 anos e Sara tem 90 anos, né? E Deus fala assim, vocês vão ter filhos, né? Não tem esse versículo, só estou lendo meio rápido. Vocês vão ter filho e vocês vão ser uma grande nação. Essa nação vai ser tão grande que vai ser mais numerosa do que as estrelas no céu. E Abraão e Sara, eles têm Isaac e eles morrem. E eles não veem a nação de Israel se tornando como as estrelas, como as areia, os grãos de areia do mar. Eles não veem isso. Então eles recebem aquela promessa, mas eles não veem aquela promessa sendo cumprida. Outra pessoa foi José no Egito. José no Egito, a gente sabe que os israelitas foram escravos
lá no Egito, e aí na Bíblia dizia que um dia eles iam ser livres do Egito, que eles iam ser libertos daquela escravidão. Mas José sabia dessa promessa que estava na Bíblia, só que ele mesmo não viu essa promessa sendo cumprida, porque ele morreu muito antes, porque eles ficaram 400 anos de escravos no Egito. Então, olha só que coisa interessante. Você vê a lista continua. Moisés tira o povo do Egito, tá? Moisés, você vai tirar o povo do Egito. Legal, e vou te levar para a terra prometida. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Moisés vê a terra prometida, mas ele morre antes de entrar na terra prometida. Olha que coisa. Que eles recebem a promessa, viram a promessa, mas eles mesmos não usufruíram daquela promessa durante a vida deles aqui terrena. Então o que acontece é o seguinte, é uma mensagem que é um pouco dura, mas lembra que essa mensagem é dura para mim também. Não é só dura para vocês, é dura para mim também. Que é o seguinte, que algumas promessas de Deus, a gente não vai receber alguma daquelas promessas aqui na terra. Porque muitas das promessas de Deus são promessas para a gente usufruir no céu. Então Moisés, por exemplo, ele não entrou na terra prometida, mas ele entrou no céu, muito melhor do que a terra prometida. Estão entendendo? Então, o difícil dessa mensagem é que nem tudo que eu e você sonhamos vai ser cumprido aqui nessa vida. Mas são promessas de Deus. Mas a gente vai ser capaz de usufruir dessas promessas e receber essas promessas e viver essas promessas um dia que a gente estiver lá no céu com Ele, cara a cara. A gente quer que todas as promessas de Deus se cumpram aqui, né? Não é verdade? Ou só eu? Estou sozinho? Eu quero todas as promessas de Deus agora, aqui agora. Mas a gente vai ver que tem uma grande porção das promessas de Deus que são para o céu. São para a gente, vai ser para a gente usufruir lá no céu. Deixa eu dar alguns exemplos para você. A gente não tem aquela vontade de viver num mundo que é um mundo justo, que a justiça prevalece. Você não gostaria de morar num mundo desse? Fala a verdade. E é por isso que a gente fica tão assim, quando dá política, conversa política. Muitos dos debates políticos que dá, o que é? Uns creem que esse grupo de políticos vai poder dar essa melhor vida para a gente, enquanto outros acham que esse grupo de políticos vão dar essa vida boa para a gente, só que na verdade é que nenhum político vai dar essa vida justa e perfeita que eu e vocês também desejamos. Porque essa promessa de viver num lugar perfeito e perfeitamente justo, onde há perfeitamente paz, não vai ser cumprida aqui, familiar. Pô, caramba, pastor, você está mó negativo, hein? Não, mas é a realidade. Olha só o que a Bíblia fala. Olha só, vamos ler junto. Diz assim lá em Isaías 2, versículo 4. Ele julgará entre as nações e resolverá os conflitos de muitos povos. Deus um dia vai resolver todos os conflitos dos povos, nossos conflitos. A gente quer tanto essa harmonia na nossa vida, a gente quer tanto essa harmonia, mas na verdade quantas vezes o que prevalece é a injustiça, é o mal nesse mundo, mas a gente quer tanto um mundo perfeito, uma vida perfeita, uma vida onde a justiça prevalece. Mas é lá, um dia, Ele vai resolver os conflitos, e eles transformarão as suas espadas em arados. Olha lá, não vai nem mais precisar de mais espada. Vão plantar junto, ao invés de brigar junto, vão plantar junto. E eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra, nem se prepararão mais para a guerra. Um dia, família, vai ter um dia
que não vai precisar mais de exército, que não vai precisar mais de ter polícia para proteger a gente e resolver os conflitos que a gente vive aqui nessa terra. Uma vida que a gente quer tanto que seja uma vida justa. Na verdade, a gente só vai poder usufruir dessa vida que a gente quer, de completa justiça, lá no céu. Então não é uma coisa assim, tipo, essa mensagem não é assim, uma mensagem negativa, é uma mensagem muito positiva. É uma mensagem muito positiva, que um dia, no céu e para o resto da nossa existência no céu, vai ser justo. Aqui vai ser muita coisa que não é justa. Vai ter muita injustiça aqui. Vai ter muita coisa que a gente vai perguntar a Deus por quê. Vai ter muita coisa que a gente vai falar, caramba, eu mereço um negócio desse. Eu estava falando com um pastor que eu vou fazer trabalho lá na prisão, agora em abril, maio. E aí um pastor falou assim, caramba, eu quando estou no seminário, Juliano, eu estou no seminário, me formando do seminário, eu sou ordenado a pastor. Naquele mesmo mês eu descubro que tem câncer no meu corpo inteiro. Não é justo. Mas um dia, família, a gente vai viver num lugar que é completamente justo. E não vai precisar mais ter guerra e conflito e nada disso. Outra coisa que a gente sonha ter nessa terra, mas a gente não vai ter nessa terra. Igual a gente não vai ter perfeita justiça nessa terra. Outra coisa que a gente sonha é de total paz, total harmonia e total união. Quem não quer isso? Total paz, harmonia. A gente não consegue ter paz e harmonia em duas pessoas, isso é chamado casamento. Fala a verdade. Imagina, imagina a gente fala assim, ó, eu não vejo a hora, quem que talvez seja igual eu nisso, eu não vejo a hora do meu Natal, da minha família, ser um Natal perfeito. Que esse tio não está brigando com aquele tio, que aquele cara não está devendo dinheiro para esse, que esse não deu cambal nesse, que esse aqui não vai ficar bêbado e chutar o balde da festa e xingar todo mundo. Vocês não sonham com isso? A gente não sonha com um Natal em família que parece um comercial de café, que está todo mundo em bem humor, está todo mundo feliz, nem todo mundo acorda sem bafo, penteado, com gel. Todo mundo se gosta e tem perfeita união e perfeita harmonia. A gente sonha com isso. Mas infelizmente tudo que precisa de uma pessoa às vezes, e na minha família é a minha mãe. Minha esposa me deu um presente maravilhoso, me deu um sogro e uma sogra maravilhoso. Eu não retribuí o presente. Coitada dela. Minha mãe não é fácil, é um comentário, acaba a união. É uma facada no peito. Minha esposa escolheu ficar em casa quando começou a ter filho. Minha mãe, o que você faz com o seu dia inteiro? Mas é assim para pior com a minha mãe. Minha esposa toda feliz, olha minha filhinha aqui, e aí, o que você vai fazer com a tua carreira? Vou ficar aqui um pouquinho com ela, tal, porque pequenininho, né, bebezinho. E vai fazer o quê com o resto da sua vida? Tipo, chamando ela de inútil. A minha mãe, olha que gostoso isso. Está nesse meio, é um comentário, a união acaba, é política, é família, é dívida, é preferência pessoal, é picuinha, está sempre acontecendo. Eu vi uma menina, tem uma menina que surfa comigo, ela é nova aqui em San Diego, e ela está naquela fase. Eu cheguei aqui com 20 anos também em San Diego, tem aquela fase que você está virando adulto. Sabe aquela fase que você está virando adulto? Então ela falou assim, caramba, eu estou um pouco chocada de como parece que tem sempre um problema. Eu estava tendo problema com o roommate, eu mudei de casa. Aí estava tendo problema no trabalho, vou tentar o trabalho, depois um problema financeiro. Eu falei assim para ela, sabe, não estou querendo te desanimar, mas bem-vinda à vida adulta. Antes seu pai e a sua mãe cuidavam de tudo isso para você. E você não via que tinha esses problemas, mas esses problemas existiam. Então é esse mundo que a gente vive,
Que a gente quer que seja justo e a gente quer que seja unido, perfeita união, o Natal é perfeito, a Páscoa é perfeita, as famílias se amam, todo mundo se abraça, a gente se dá bem. Isso aqui não vai existir aqui nesse mundo. Essa é uma promessa de Deus, de que um dia haverá harmonia completa, que haverá união completa, e não haverá mais essa divisão que a gente tem que viver aqui. Vamos ler aqui no livro de Apocalipse, versículo 21, Revelação 21, 4, diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas passaram. A gente vive, mas amém, né? Amém. Mas vamos voltar aqui para a realidade. A gente vive na época das coisas passadas. Um dia elas vão passar, mas ainda não estão passando. A gente ainda vive, né? Mas vai ter um dia que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, e lá não vai mais ter dor, lá não vai ter mais divisão, lá não vai ter mais dor no corpo, dor no joelho, dor no cotovelo, dor no pescoço, que quando você é velho já desce aqui para o ombro, e daí você vai ficando mais velho, já desce aqui nas costas, e já vira um ciático, e aí vai da cabeça aos pés uma dor só. É uma só, dependendo da idade que você tem. Onde dói? Tudo. Né? Essa é a vida que a gente vive. Mas eu acho que a gente é um pouquinho ingênuo. Eu acredito que Deus cura. Eu acredito que Deus faz milagres. Já vi muitos e oro e continuo orando. Mas a gente quer que todas as nossas bênçãos aconteçam aqui. Deus, eu peço que haja perfeita união na minha família. Eu oro isso também e continuo orando isso também. Mas vamos falar real, eu vou orar até morrer. Mas vamos conseguir isso? Não. Minha mãe, enquanto estiver viva, vai acontecer alguma coisa. Eu tenho certeza. Não estou desejando que ela morra, não. Mas só estou dizendo a realidade. Mas vai ter um dia que não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais divisão, não vai haver mais dor. Está vendo? É uma promessa de Deus feita para nós. Mas não é uma promessa que a gente vai usufruir durante essa vida. É uma promessa para a nossa vida que vai vir e está chegando. Velocidade da nossa idade. Você tem 20 anos, está vindo a 20 km por hora. Você tem 30, está indo a 30 km por hora. Não é verdade? Parece que vai passando, vai passando, vai passando. Você pisca um dia e tem filho em casa e fala: caramba, chegava do trabalho, caramba, tem bebê em casa agora. Caramba, é mesmo. A gente fez isso aí mesmo, tem uns bebês aí. Aí você pisca o olho, tem uns adolescentes, não sei o quê, não sei o quê. Não. Aí você esquece tudo. Quando você tem filho adolescente, você já virou a pessoa mais burra do mundo. Você não sabe mais nada, você não entende mais nada, você é um burro. É como se você pulou, você não passou porque ele passou, entendeu? Você não tem nada, você tinha 10, 11, 12, 15 anos, aí eles acham que você pulou para 30, que você não viveu aquilo que ele está vivendo. Você não entende, pai. Você não sabe nada. Isso é verdade, minha filha. Então a gente vive com isso, com esse desejo de viver num mundo justo, viver num mundo que existe perfeita união, harmonia, mas essa promessa é para o céu. A gente quer viver num mundo que a saúde nossa é perfeita e a gente é imortal. Não é verdade? A gente quer viver numa saúde perfeita e quer ser imortal. Por que a gente quer ser imortal? Porque você já notou que na nossa cabeça, a gente para mais ou menos com, acho que não sei se é 28 anos que a gente para na nossa cabeça. Ninguém envelhece, só o corpo envelhece, Espero que a gente esteja amadurecendo. Mas você está entendendo? Só o corpo envelhece, mas dentro a gente tem 30 anos. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, como Deus nos criou para a eternidade, a Bíblia diz, Deus nos criou para a eternidade, a gente esquece às vezes que nessa terra aqui, esse corpo aqui não é eterno agora. Ele vai ser um dia glorificado e virá um corpo eterno, mas esse é um corpo que está apedrecendo. Vocês estão me seguindo?
Só que a gente quer viver Você vê que, por exemplo, eu não tenho nada contra nada disso, tá? Não tenho nada contra cirurgia plástica, nada disso. Mas você já viu que a gente está brigando tanto contra a velhice? Minha esposa me mostra, às vezes, que tem umas pessoas que estão totalmente deformadas já, as caras. Deformada mesmo. A minha esposa mostrou uma mulher que estava com a sobrancelha aqui na testa já. Não estou brincando. Vocês já viram? Tem umas pessoas novas ali, sei lá, no Oriente Médio, sei lá onde que está botando uns lábios desse tamanho, mas desse tamanho, que vai ficar com cara de... Parece que foi feito no computer graphics, fez no computador. Não estou zoando quem faz procedimento, por favor. Mas eu estou falando aqui o seguinte, a gente está assim, às vezes, se transfigurando, assim, porque a gente quer brigar com essa coisa da imortalidade e da velhice. A gente está brigando tanto porque a gente quer tanto ser imortal, a gente quer tanto ficar jovem para sempre, a gente quer tanto isso, mas não tem jeito, o nosso corpo está envelhecendo, a gente vai envelhecendo, e por isso que no livro de Filipenses 3, diz assim: é porque a nossa cidadania está no céu, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo que está envelhecendo, esse corpo que está doendo, esse corpo que está enrugando. Ele vai transformar esse nosso corpo num corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, o corpo de glória. Vai ter um dia, família. Não é agora. Eu também estou enrugando, eu também estou ficando cinza, meu cabelo grisalho, eu também estou com umas dores aqui e ali, e é assim. Vai ter um dia que a gente vai receber um corpo glorificado, a Bíblia fala, como o corpo de Jesus Cristo depois da ressurreição. O corpo de Jesus Cristo, depois da ressurreição, ele era um corpo, se você vê na Bíblia, ele comia e bebia com os discípulos, então é um corpo que come, glória a Deus, vai ter comida no céu. Vai ter comida no céu. Vai ter chocolate, vai ter sorvete, vai ter bacon, vai ter barbecue, mas nada vai fazer mal. Estou falando sério, galera. Lê no final da Bíblia. A Bíblia fala que o céu não é o céu. Eu repito isso para vocês já ouviram isso. Mas eu me empolguei quando eu aprendi isso. O céu, a gente não vira fantasma e fica lá nas nuvens. Por isso que cristão, às vezes, tem pavor da eternidade. Eu não quero virar um fantasma nas nuvens. Não é verdade? Só que a descrição da Bíblia diz que é o novo céu e a nova... Novo céu e a nova? É uma nova terra. Então tem um novo corpo nessa nova terra, e nessa nova terra tem comida como tem essa, nessa nova terra tem animal como tem essa. Essa nova terra vai virar como Adão e Eva eram no início. Ali no paraíso, que era o plano de Deus, que a gente estragou, e a gente está vivendo as consequências do nosso estrago, até o dia que o Senhor vai glorificar a terra, glorificar nosso corpo, e tudo será feito novo de novo. Naquele dia, irmão, irmã, ali não vai mais ter dor, cabelo, ruga, e nada disso. Porque a gente vai ser glorificado, e vai receber o corpo glorificado. Mas esse aqui ainda é o que está perecendo. Esse aqui, se Jesus não voltar, a gente vai ficar doente, a gente vai morrer. Por isso que é uma mensagem difícil. Mensagem difícil porque ela é uma mensagem real. Ela é uma mensagem que não vão ser todos os seus desejos e os meus desejos que vão ser cumpridos aqui na terra. Que muitas das coisas que eu e você desejamos, Deus prometeu. E vai acontecer. Para todo mundo que põe a fé em Jesus Cristo. Vai acontecer. Vai ter um dia que vamos ter corpo glorificado, uma nova terra, não vai mais haver choro, não vai mais ter divisão, vai ter união, vai haver harmonia entre os homens e os animais. Vai ser uma maravilha. Vai ser como era para Adão e Eva. Antes deles comerem da fruta. Deus restaurando todas as coisas, mas a nossa cidadania
é no céu. Não sei se você prestou atenção, primeiro versículo que eu li, ele falou assim, sabe por que eles conseguiam ter essa fé? Eles conseguiram ter essa fé porque eles viram, olha lá, Hebreus 11, 13, foi o primeiro que eu li de todos, pessoal aí do computador. Porque eles reconheceram que eles eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Sabe o que essa terra é, galera? Essa terra é um acampamento. A gente está num acampamento agora. Sabe quando você vai no acampamento, você pega a sexta off, pega a segunda off, você vai sexta, sábado, domingo, segunda, sabe assim? Feriadão. Mas acampamento acaba. Terça-feira chega e tem que voltar tudo. Essa terra aqui, essa vida aqui é igual a um acampamento. Estamos aqui como peregrinos, quer dizer, estamos aqui de passagem. Uma passagem que é muito rápida e como estrangeiro. Por quê? Porque a nossa cidadania não está na terra. Aqui a gente é estrangeiro, a gente está na terra, mas a gente não é da terra. A gente é dos céus. A gente só está aqui numa passagem, numa missão, para fazer a obra de Deus e ajudar as pessoas a encontrar Deus, o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa vontade que eu tenho e você tem de imortalidade, de saúde perfeita, não é para agora. Um dia, a gente vai ter isso, mas agora, nessa vida, vai ter tristeza, vai ter morte. Minha sogra morreu 6, 7 meses atrás, difícil. A vida é difícil. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus está conosco. A gente não está passando por tudo isso que a gente está passando aqui sozinho. A gente tem o Espírito Santo, tem a igreja, tem a família, tem o amor dos outros e o amor de Deus. Mas a vida é difícil. E a última coisa que eu tenho para vocês hoje é que tem uma coisa que estava me incomodando muito, tipo uns 6 meses atrás, 1 ano atrás. Eu comecei a conversar com Deus, que era o seguinte, eu não sei se é a crise da meia-idade, talvez é a crise da meia-idade. Se eu chegar aqui com uma tatuagem muito louca, um rabo de cavalo, chegar na igreja de motoca, né, Harley, rabo de cavalo, e estou tatuado, eu tenho algumas tatuagens, mas você entende o que eu estou falando. Eu estava falando com Deus que eu estava com uma sensação de que a vida estava passando muito rápido, e porque a vida estava passando muito rápido, eu estava perdendo muita coisa. Que era assim, ó, Deus, a vida está passando tão rápido que eu não estou fazendo todas as viagens que eu gostaria de fazer, Deus. A vida está passando tão rápido, Deus, que eu não sei se eu vou ter saúde para fazer todas as hikes que eu quero fazer, todas as caminhadas que eu quero fazer. Está passando muito rápido, Deus. Eu tenho 90% do mundo que eu quero conhecer ainda, Deus, e a vida está passando, Deus. A minha saúde está indo, graças a Deus estou saudável, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não dá, mas acho que já não vai dar para fazer hikes de 5 dias, 10 dias, você está entendendo? Então, parecia que eu estava atrasado, e parecia que eu estava correndo atrás de alguma coisa, que é correndo atrás do tempo, e porque eu tinha muitas coisas que eu queria fazer e cumprir, mas a vida estava mais rápido do que eu estava conseguindo catar, fazer. Você já sentiu isso? E aí eu estava falando com Deus, e falei, pô Deus, tem tanta viagem que eu queria fazer, tanta coisa louca que eu queria fazer, tanta onda grande que eu queria pegar, não vou pegar mais, galera, não vou. A pessoa fala, o cara lá do Hawaii ainda pega, ele é super bom, tem 60 anos, mas ele faz isso desde 10 anos no Hawaii, galera. Se eu chegar lá com 50, eu morro. Então, sentindo isso, que a vida está passando mais rápido do que eu estou conseguindo viver a vida. E ela continua indo mais rápido. E alguns dos meus sonhos vão morrendo. Porque a vida vai mudando, a vida vai passando, e algumas coisas têm que ficar para trás e fica para trás. Por exemplo, até isso é difícil, que alguns sonhos nossos morrem. E é verdade isso. Talvez um exemplo, eu gostaria de ver netos. Tem alguma garantia que eu vou ver netos? Talvez você tenha neto e você quer ver bisneto, mas tem garantia que a gente vai ver bisneto? Tem um monte de coisa que a gente sonha que talvez não vai acontecer. Não é porque eu sou negativo ou não tenho fé. É porque é a realidade da vida.
E eu abrindo meu coração para Deus, falei, pô Deus, tá isso que está acontecendo, a vida está passando muito rápido, eu não estou tendo tempo de desfrutar, tantos sonhos que eu tinha, tanta coisa que eu queria fazer, que eu já estou vendo que não vai dar mais, eu nem quero mais comer aquelas comidas loucas da Tailândia ou da Índia mais. Já passou a vontade, agora eu estou velho, estou com nojo. Sabe o que eu estou querendo dizer? Era legal, que eu pensava que eu queria comer todas aquelas comidas da rua da Índia, e ter, diarreia por 3 dias, sabe aquele negócio? Mas eu fiz, legal, fiz, foi demais, mas foi ruim por 3 dias, mas foi maravilhoso por 5 minutos. Agora nem quero mais, agora estou com nojo, Deus. Aí Deus falou assim para mim, o Espírito Santo de Deus falou assim, Juliano, você lembra que quando Jesus voltar, eu vou voltar com o meu povo e vou morar aqui na terra por 1000 anos. Você lembra disso? Galera, quanto mais velho você vai ficando, mais o final da Bíblia fica mais legal. Porque com 20 anos você acha que você vai conquistar o mundo, vou pegar tudo, vou fazer todos os meus... Com 30 você vê que não é bem assim, com 40 você sabe que não é bem assim, com 50 você já tem certeza que não é bem assim. Ele falou, Juliano, eu vou voltar, ler lá no final da Bíblia, no milênio, Jesus volta para a terra e com ele voltam todos aqueles que colocaram a sua fé em Cristo. E a gente mora nessa terra por 1000 anos com o nosso corpo glorificado, 25 anos. Corpo glorificado, o rei da terra é Jesus Cristo, perfeita justiça. E aí, ele falou para mim, Espírito Santo, você acha que 1000 anos é o suficiente, Juliano, para você fazer suas caminhadas, suas viagens, comer comida que vai te dar diarreia por 3 dias? Você acha que isso é suficiente? Eu falei, lógico que é suficiente, é muito suficiente. Em outras palavras, ele falou o seguinte, então, lembra que você não está perdendo nada. A vida está passando rápido, mas você não está perdendo nada. Porque essa aqui vai passar, porque essa aqui é o acampamento. Você não vai conseguir fazer tudo num final de semana de 4 dias no acampamento. Você não vai conseguir fazer tudo o que você quer. Pô, final de semana, 4 dias, eu não vejo a hora de ir lá, pular na cachoeira e fazer um tobogã, e construir uma casa, e fazer um negócio, e ter não sei o quê, fazer 25 churrascos, e fazer luau, e comer isso. Não. No acampamento não vai dar para fazer tudo. Mas na vida eterna, vai dar para fazer tudo. Na vida eterna vai dar para fazer tudo. Isso me ajudou tanto, sabe por quê? Porque no nosso egoísmo, a gente pensa assim, antes de a gente voluntariar, fazer alguma coisa para os outros, ir num hospital visitar alguém, ou fazer alguma coisa para Deus, ou fazer alguma coisa para os outros, o nosso egoísmo sempre grita, não, vai surfar, é bem melhor, seu dia off, que é isso, alguma outra pessoa vai lá ajudar ele, alguma pessoa vai ajudar ela, você não precisa, ou você pode juntar mais dinheiro, para sua aposentadoria ser maior, essa luta, porque a gente acha que se eu não for surfar agora, a vida está passando muito rápida e eu vou perder a chance que eu tinha de surfar naquele dia, que nunca mais vai voltar. Deus está falando, lembra do milênio? E lembra da vida eterna, depois do milênio? Porque depois que a gente vive aqui 1000 anos, aí tem o julgamento final, aí acaba, Armagedon, todo fim, o diabo é condenado para sempre, e aí vem o novo céu e a nova terra, e aí a gente depois de 1000 anos, vivendo com Jesus, numa terra perfeita, com um corpo perfeito, a gente vai viver na nova terra para a eternidade. Aí Jesus assim, isso é tempo suficiente para você, Juliana? Para fazer hike, e viagem, e caminhada, e comer coisa, e fazer isso, e ter experiência. Eu falei, caramba, nossa Deus. Isso me ajudou tanto na minha perspectiva, por isso que eu posso, em outras palavras, eu vou falar uma palavra meio forte aqui para você entender, eu posso desperdiçar a minha vida servindo a Deus durante essa terra, que vai parecer um desperdício para a tua carne e para a minha carne. Vai surfar, vai fazer churrasco, vai fazer dinheiro, parece que está perdendo. A gente não está perdendo nada. Inclusive, a única coisa que dura para sempre, a Bíblia diz, é o que a gente faz para Deus e para os outros. Então, é essa a mensagem.
começa com uma mensagem que parece super negativa, que é todos os meus sonhos e todos os seus sonhos, todas as minhas vontades, as suas vontades, não serão cumpridas aqui nessa terra. Porque muitas das promessas de Deus foram desenhadas por Deus e proclamadas por Deus para serem usufruídas no milênio e na nova terra, que é o que a gente chama do céu. Caramba, meu, imagina, 1000 anos mais eternidade. Minha filha tinha 7 anos, te ensinando para ela de Deus, eternidade. Era a coisa mais linda do mundo, né? Quando uma criança de 5, 7 anos fala alguma coisa de Deus, né? Um dia ela foi para a escola e ela voltou com um versículo bíblico memorizado, e ela tinha a linguinha presa, ela não tem mais, mas ela era pequena, ela falava assim, versículo bíblico de pai, tem um versículo bíblico para te dizer, 1 Tessalonicenses. Eu falava, meu Deus do céu, eu vou morder essa criança. É bonito demais isso. Aí ela falou um dia ela entendeu, ela tinha umas perguntas sobre o céu, né? Falando sobre o céu. 7 anos, ela entendeu o céu. Ela entendeu o céu. E ela chegou e falou assim, o olho dela mudou. Ela falou, pai, então estou pronta para ir para o céu agora. Que tipo assim, a melhor mensagem do mundo, se eu ouvir como um pai, mas a pior mensagem também do mundo, que você fala assim, cara, mas você é 7, pode ficar aqui um pouquinho mais comigo? Não vai hoje não. Mas uma hora que a gente entende o céu, e como essa vida é breve, espero que mude a sua perspectiva. Perspectiva de que vale a pena servir a Deus, vale a pena desperdiçar a sua vida, que não é desperdício nenhum, fazendo a obra de Deus, e até perder um pouco aqui nessa terra, para que o reino de Deus ganhe. Vai poder usufruir todo o que os nossos desejos. Vamos orar junto? Moisés em Canaã. Tem um sonho, talvez um sonho dele, talvez era caminhada no Egito, e ele morre bem antes. Cheio de harmonia, união. Dia, Pai, usufruir. Vamos, Pai, no milênio, no céu. Mas durante essa vão ter vergonha. Obrigado, Pai. Que a gente não está passando as dificuldades. Servir, te amar. Ajudar aquele que está com. Vai custar um pouquinho de dinheiro. Vai custar um pouquinho de diversão. Nada, Pai. Encheu sua mão, seus pés, a tua voz. Ser sal da terra, luz do mundo, Pai. Lembra a gente, Pai, que não estamos perdendo muito aqui não. Que a gente vai ter muito tempo para curtir, Pai. A perfeição. Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por essa mensagem. Eu precisava dela, Jesus. Porque eu achava que eu estava perdendo tanto aqui, Pai. Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Todos podem dizer amém. Amém.